Alô, você, eu sou Alex Goldner, esse é mais um Simplificando. Estou aqui nessa manhã para a gente falar um pouquinho ainda no livro de Mateus, nos últimos versículos, último capítulo, 28, versículos 16 em diante, que vai dizer assim: os 12 discípulos foram para Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E, quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É interessante que ele fala para ensinar tudo que ele tem ensinado. E uma das coisas que eu observo muito forte em Jesus é sobre a forma de pensar, sobre não se conformar como esse mundo pensa. Imagine, talvez de uma perspectiva diferente, como Jesus sendo esse cara que chega na cidade, um cara de fora, e agora ele vai se apresentando a alguns indivíduos muito selecionados, e ele começa a dizer: vem e siga-me. E siga-me tem uma particularidade muito interessante, que é você ir atrás de alguém que está caminhando, de alguém que está indo para algum lugar. Jesus estava indo para algum lugar. Jesus está indo para algum lugar. Todo mundo que é vivo, ele está sempre indo, está sempre caminhando, está sempre participando, está sempre promovendo, executando. E o que ele executa ou o que ele promove é uma nova forma de pensar, são ideias diferentes que podem e devem e irão mudar a humanidade se aplicadas. E a primeira humanidade, o primeiro ponto de partida dessa humanidade que essas ideias de Jesus vão mudar é a você mesmo, é a mim mesmo. É o que está na nossa mente, que são os bloqueios, que são fortalezas construídas ao longo de nossa vida, seja qual for a sua idade, ainda acrescentados às vezes por a idade dos seus pais, ou dos seus avós, ou dos seus bisavós, e ainda um pouco de toda a herança hereditária que cada um de nós carrega. E ainda um pouco da herança da queda do Éden, do erro, do pecado, da desobediência. Então são estruturas mentais, ou seja, uma mentalidade que já é formada, já está formada em nós desde há muito tempo. E coisas que nós fazemos que às vezes não nos perguntamos por que fazemos. A religião, por exemplo, é mestra nisso. Ela faz muita coisa e os seus seguidores vão fazendo sem questionarem por que o fazem. Uma particularidade interessante de Jesus é que esses mesmos seguidores, esses 12 dele, ele vai e mostra para uma massa maior alguma coisa, alguma ideia. Os seguidores não entendem. A massa, não sei se entende, talvez também não, porque quem está tão perto não entende, mas eles chegam depois no individual, no tete a tete com Jesus, e eles perguntam sobre o que é que ele estava falando. E eles começam a finalmente entender o que Jesus queria dizer. Então, um mestre, ele está sempre apto, aberto a ensinar. Porém, para os que querem. Eu não sei se você já teve professores na sua escola, no ensino, que são excelentes ou que eram excelentes, porém, para aqueles que estavam fazendo bagunça, ele não fazia questão nenhuma de ensinar. Agora, aqueles que queriam, ele ia além do que ele precisava ir como funcionário daquela escola, porque está no mestre não só o saber, mas o querer compartilhar o saber, o conhecimento. Uma das grandes chaves do reino de Deus é o conhecimento. A gente é alertado, você já deve ter sido alertado em várias pregações, igrejas que você foi, que apenas saber a palavra não funciona. Alguém já disse que o diabo sabe muito bem a palavra, mas se eu não aplicá-la na minha vida, não vai haver resultados. Então tudo aquilo que Deus me fala e que Ele vem trabalhando e vem fazendo esse download na minha mente, no meu ser, é preciso ser trabalhado, é preciso ser executado.
ou seja, colocado em prática. Se você abre, por exemplo, um pequeno empreendimento e talvez você escolheu alguma coisa muito diferente como produto, mas você teve a ideia. E se você estiver alinhado com Deus, chances são que essa ideia é de Deus para você aplicar nesse negócio. Você é o escolhido para aquilo. Por exemplo, a gente vê nos Estados Unidos várias redes, McDonald's, Burger King, Wendy's, Pizza Hut, e a gente vê também Taco Bell. Taco Bell são tacos mexicanos, são uma comida fast food e já muito barata, era coisa de cents, os produtos principais. E alguém lá atrás teve que vencer, talvez, um desafio de mentalidade pré-concebida, de estruturas. Talvez alguém precisou pensar, mas esse aqui é o país do hambúrguer, como que eu vou lançar comida mexicana? Tacos, será que alguém vai gostar de tacos? Então, se essa pessoa, o fundador, ele não tivesse muito alinhado com aquilo que ele acreditava, ele jamais teria lançado o taco. Porque ele iria preferir dar ouvidos àquilo que a multidão queria, aquilo que a massa queria. E se tem uma coisa que Jesus faz, ele não dá ouvido à massa. Essa máxima de que a voz de Deus, a voz do povo, a voz do povo é a voz de Deus, isso é balela, isso não existe. É mais uma daquelas para fazer você continuar simplesmente na massa. E pergunto eu, Jesus, os discípulos e a massa, quem da massa se destacou? Quem desenvolveu aquilo que o Mestre Jesus estava ensinando? Pois é, eu também não consegui achar ninguém. Eu consigo achar os discípulos que quiseram caminhar com ele, que quiseram andar com ele literalmente 24 horas por dia. Ou seja, eles estavam conectados com ele o tempo todo. Pergunto eu, será que esses 3 anos e meio com Jesus, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias, será que não é um indicativo da presença do Espírito Santo que seria liberado sobre cada um de nós? Ele diz que jamais nos abandonaria. E o Espírito Santo, ele vem e habita em nós. Talvez, obviamente, talvez a gente não teve essa oportunidade, esse prazer de andar com Jesus pessoalmente, em carne e osso, corpo a corpo, mas nós temos a capacidade e a oportunidade de andar em espírito e espírito. Onde adorareis, não importa. Chegará um dia que não será nem nesse monte, nem naquele monte, mas importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito, porque é o que nós temos, para o Espírito de Deus, e em verdade. Verdade são justamente palavras. Verdade é aquilo que liberta. Verdade é aquilo que vai me deixar ser quem eu sou, e não quem a massa quer que eu seja. Verdade é o que vai me dar autenticidade, que vai me diferenciar da massa. Verdade é o que vai me dizer que eu tenho um DNA e que toda massa, cada um tem um, mas eles não sabem. Então eles procuram continuar vivendo de acordo com o que a massa pensa do que de acordo com o que o povo pensa. E quanto mais eu entendo que eu sou único e que eu sou amado por Deus e que eu tenho a inteligência e a razão de buscar o meu prazer, a minha autenticidade, a minha confirmação do eu ser quem eu sou nele, ou seja, a minha identidade, mais eu vou poder ser quem eu sou. E quando eu sou quem eu sou, ou seja, quem eu fui criado para ser, esse versículo 20, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. Uma das coisas que ele tem ordenado a mim, a você, e que ele pede que também ensinemos aos outros, é que sejamos quem nós fomos criados para ser. Que cada um tenha a sua identidade, porque é assim que é. Cada um tem a sua. Eu não preciso colocar a foto de outra pessoa na minha identidade. Eu não preciso ser outra pessoa. Eu não preciso continuar vivendo querendo ser outra pessoa. Eu não preciso continuar vivendo querendo ter aquilo que outra pessoa tem. Porque a minha unidade, no meu ser único, Deus já me deu as coisas que o meu ser único precisa. Um exemplo muito simples, para você ser um bom peixeiro, você vai precisar, por exemplo, da habilidade de saber
tirar as escamas do peixe, cortar e preparar. Para você ser um bom jogador de futebol, você não vai precisar dessas habilidades, serão outras habilidades. Então, cada um já tem a habilidade necessária para desenvolver com excelência aquilo que o próprio Criador, o próprio Deus, colocou dentro de você. Cabe a mim, cabe a você entendermos que somos únicos e vivermos de acordo com aquilo que Deus nos criou para ser. E não vai ser um peso, na verdade vai ser um prazer, porque todo surfista, ele tem prazer em surfar. Ele não tem tanto prazer, ou talvez prazer nenhum, em jogar futebol. Mas todo surfista tem prazer de estar na água. Eu pergunto para finalizar esse vídeo: onde é que você tem prazer de ser autêntico, de ser quem você é? Onde é que será que Deus criou você para você estar? Está muito longe de onde você se posiciona hoje? Será que você está posicionado no lugar errado? Será que você vem desenvolvendo atividades erradas? A gente fala em outro vídeo que Jesus tinha um amor imenso pelas prostitutas e pelos cobradores de impostos. E uma das razões bem claras com relação às prostitutas é porque elas não estavam posicionadas no lugar correto. Elas não estavam sendo quem elas foram criadas para ser. Consequentemente, havia vergonha, havia tristeza, havia humilhação, havia desprezo. E havia um senso de valor ridiculamente horrível e baixo, porque elas não conseguiam se amar a si mesmas, porque, número 1, elas queriam a aprovação da sociedade, ou seja, da massa, e número 2, elas estavam fora de posição, elas não estavam sendo quem elas realmente eram. Então, se você, mesmo não sendo uma prostituta, um prostituto, mas você, por exemplo, trabalha numa fábrica e você foi chamado para o mar, para ser um atleta do mar ou um pescador, o que for, você provavelmente está vivendo triste, sem atingir todo o seu ser, todo o seu potencial. Quando era para você estar batendo aqui na crista da onda, quem sabe você vive na média, ou quem sabe abaixo da média, ou quem sabe lá embaixo, porque você não está sendo quem você foi criado para ser. Sabe, Ferraris não andam com fusquinhas, porque fusquinhas só atingem um certo limite de uma certa velocidade. Imagine você uma Ferrari com toda a potência que tem, ela ter que ficar se limitando a 100 km por hora. Para a Ferrari, isso vai doer. Ela pode até se acostumar, mas vai doer porque ela tem muito mais para dar. Você tem muito mais para dar. Se posicione em Deus. Descubra a sua identidade. Seja quem você foi criado para ser. Pare de ouvir a voz do povo. Comece a ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo de Deus e não através do povo. Os discípulos foram ensinados a se relacionar com esse Jesus, que eles conviviam 24 horas por dia. A minha missão como ensinador e propagador da palavra de Deus é te ensinar, te despertar a conviver com esse mesmo Jesus através do Espírito Santo de Deus 24 horas por dia, conectado, online, atento àquilo que Ele tem, àquilo que Ele quer, àquilo que o reino pede sobre a minha pessoa. Cada cidadão tem sua importância num reino igual ao reino de Deus. Esteja ciente disso, a gente vai continuar falando sobre isso em outros vídeos, à medida que o rei for me movendo nesse sentido. Eu espero que essa mensagem verdadeiramente tenha entrado no seu coração e que faça sentido para você. Se for preciso, assiste novamente. É assim que eu faço, vídeos muito longos, de 1 hora e 45 minutos. Quando eu não vou pausando e voltando, eu assisto várias vezes. Tá joia? Grande abraço e até amanhã.